Essa semana a Rockstar abriu as pré-vendas de GTA 6. R$ 449 na edição padrão e R$ 549 na Ultimate. Até aí, nada surpreendente. O problema está dentro da caixa, porque se você comprar a versão física, o disco que você vai segurar na mão não existe. É só um código para baixar o jogo, e isso muda completamente o que significa ter um jogo. Olá, meu nome é Jeff e você está no Além dos Créditos. E hoje vamos falar sobre um detalhe de GTA 6 que passou batido para a maioria, mas que diz muito sobre o futuro dos jogos físicos. No dia 25 de junho, a Rockstar confirmou oficialmente GTA 6. Ele chega em 19 de novembro de 2026 para PS5 e Xbox Series X e S, com preço de R$ 449 para a edição standard e R$ 549 para a Ultimate. Essa última vem com um pacote Vintage, Vice City e um mês grátis de GTA Plus. O envio das caixas para o varejo começa uma semana antes do lançamento, no dia 12 de novembro, para dar um tempo do jogador fazer aquele pré-download. Parece só logística, mas é exatamente aqui que a coisa fica interessante, porque a caixa física, aquela que você vai comprar na loja física, não tem Blu-ray, não tem mídia nenhuma, é somente uma embalagem, um encarte bonito e um código impresso que você resgata na loja digital da Sony ou da Microsoft. Ou seja, você paga o preço de um produto físico para receber, na prática, a mesma coisa de quem comprou digital. A diferença é só a estética. E isso levantou um debate que já vem crescendo há anos na indústria. Quando você compra um jogo hoje, você é dono dele. Ou só está pagando por uma licença de acesso, aquela que a empresa pode revogar quando quiser. Se você acha que essa segunda parte é um exagero meu, deixa eu te mostrar uma coisa que já aconteceu de verdade. Existe um jogo chamado The Crew, um jogo de corrida da Ubisoft, lançado em 2014. Vendeu milhões de cópias. Muita gente comprou, jogou, curtiu, até que em 2024 a Ubisoft desligou os servidores. E como o jogo dependia da conexão online o tempo todo, ele simplesmente parou de funcionar. Ficou impossível de jogar. Não importava se você tinha a versão digital ou a caixa física na mão. O jogo virou pó. Mas a parte mais assustadora não é essa. Dias depois, a Ubisoft começou a revogar as licenças dos jogadores, ou seja, tirou o jogo da biblioteca de quem tinha comprado, sem reembolso. E quando os jogadores foram para cima, a Ubisoft respondeu com um argumento que deveria arrepiar qualquer um de nós, que a compra nunca deu posse do jogo, que você só tinha comprado o direito de acessar, e que esse direito acabou. Teve um processo judicial em que os jogadores compararam isso a comprar uma máquina de fliperama, colocar na sua casa e anos depois o fabricante invadir a sua casa e arrancar as peças de dentro, como os controles, a bola, até o placar com o seu controle. Você pagou, estava na sua casa e mesmo assim sumiu, só que isso não adiantou de nada. E guarda essa palavra, licença, porque é exatamente essa lógica para onde a indústria inteira está caminhando. E GTA 6 sem disco é mais um passo enorme nessa direção. Se você curte esse tipo de análise que vai além do hype e olha para o que está por trás das decisões dos estúdios, já deixa o like, se inscreve no canal, isso ajuda muito a gente, ajuda a crescer e permite continuar trazendo vídeo com esse nível de profundidade toda semana. Vamos lá? Agora tem uma reviravolta boa nessa história. O caso de The Crew não passou batido. Ele deu origem a um movimento chamado Stop Killing Games, que em português algo como Parem de Matar os Jogos. Começou em 2024, puxado por um criador de conteúdo chamado Royce Scott, e a ideia é simples: obrigar as empresas a deixarem os jogos jogáveis, mesmo depois de descontinuados, em vez de simplesmente apagarem eles da existência. E não é um grupinho pequeno de revoltados. O movimento juntou mais de 1.300.000 assinaturas na Europa, o suficiente para forçar uma revisão oficial da União Europeia. Na França, um grupo de defesa do consumidor entrou na justiça contra a Ubisoft, acusando a empresa de enganar os consumidores sobre o que eles realmente estavam comprando. Ou seja, o mundo está começando a acordar para isso. As pessoas estão percebendo que comprar e alugar viraram a mesma coisa e que ninguém avisou direito. E é nesse contexto, com todo esse debate, que a Rockstar decidiu lançar o maior jogo da década sem disco físico de verdade. Mas por que a Rockstar tomou essa decisão? A justificativa oficial nunca veio direto do estúdio. Então a gente trabalha com as teorias que mais fazem sentido, e são 3 dessas teorias. A primeira é a mais óbvia: economia. Produzir, pensar, empacotar e transportar disco físico custa dinheiro. No jogo que vai vender dezenas de milhões de cópias, cortar essa etapa é economizar em uma escala gigantesca. A segunda é segurança contra vazamento. Um disco físico rodando em fábrica meses antes do lançamento é um risco enorme, porque é comum lotes de cópias chegarem nas lojas antes da data oficial, e aí vaza tudo. E depois dos leaks históricos que a Rockstar sofreu em 2022, ele sabe exatamente quanto isso dói. E a terceira é a mais desconfortável de todos: ser
segundo analistas da Digital Foundry, é bem possível que o jogo simplesmente não estivesse pronto a tempo de virar disco, porque para prensar um disco, o jogo precisa estar finalizado com meses de antecedência. E GTA 6 já foi adiado 2 vezes. A própria Take-Two confirmou que o desenvolvimento está rodando 18 meses atrasados do planejamento original. Ou seja, a ausência do disco pode não ser só estratégia, pode ser também um sintoma de um jogo que a Rockstar ainda está terminando enquanto vende. E o que isso significa para você na prática, na hora de comprar? Significa que se você comprar a caixa física achando que está garantindo uma cópia eterna do jogo, você não está. O código, uma vez resgatado, vira uma licença digital igualzinha de quem comprou pela loja. Se um dia a Rockstar decidir tirar o jogo do ar, ou se sua conta for banida, ou se a loja digital fechar daqui a 20 anos, essa caixa ela não vai te salvar. A única razão real para comprar a física hoje é se você gosta de colecionar a caixa em si, pela nostalgia, pelo objeto, e tá tudo bem gostar disso. Só não pode confundir o objeto com a posse do jogo, que são duas coisas diferentes atualmente. E aqui entra a pergunta que interessa de verdade. Será que a gente já cruzou uma linha onde comprar um jogo virou apenas uma forma mais cara de alugar? Porque quando o disco existia, ele era uma prova física de que aquele jogo era seu. A empresa podia fechar os servidores, sair do mercado, tirar o jogo das lojas, mas você ainda tinha um disco, ainda podia jogar. Hoje, sem discos, sem código físico funcional, o que resta é a boa vontade de uma corporação de manter aquele acesso disponível para sempre. E o caso The Crew provou que essa boa vontade tem prazo de validade. GTA 6 não inventou esse modelo, mas ele é grande o suficiente para normalizar de vez essa mudança para milhões de jogadores que nunca pararam para pensar nisso. E é por isso que essa conversa importa agora, e não a daqui a 10 anos, quando já for tarde demais. Talvez a pergunta não seja onde está o disco de GTA 6, mas quando foi a última vez que você realmente foi dono de alguma coisa que comprou em formato digital? Pensa nisso e me conta aqui nos comentários o que você acha. A física ainda faz sentido para você ou a gente já aceitou virar inquilino dos próprios jogos? Por hoje é isso, pessoas. Muito obrigado. Deixe seu like, se inscreva no canal e me siga para mais análises. Até mais.